Bom dia, senhores. Hoje é o dia 11/11 de 2024. Essa é a primeira CPJ. Hoje é a sessão de número 73, 73ª sessão ordinária. Estamos aqui na presença da sala de sessões da conselheira Regina, o doutor Galhardo, como representante da PGE. Também estamos aqui com a presença da doutora Larissa, representante da SBF, Comércio de Produtos Esportivos, está pautado como recurso de ofício 21.635 de minha relatoria. Também aqui com a presença minha do conselheiro Guilherme na presidência dessa sessão da primeira CPJ, em videoconferência com o conselheiro Nilson, representante da FIEPA. Bom dia, conselheiro Nilson. Bom dia, senhores. Bom dia, presidente. Vamos direto para a análise da nossa pauta de julgamentos. Em conjunto serão analisados os recursos de ofícios 21.635, 21.641, 21.643, 21.735, todos eles de ofício, todos eles referentes à antecipação, a antecipação especial sem a lei, né? Sem anteriormente a alteração legal que ocorreu em 16 de dezembro de 2021. 6 de dezembro de 2021, ok? O recurso paradigma será que a leitura do relatório será pelo recurso paradigma 21.635, recurso de ofício, justamente o da SBF Comércio, ok? Vou passar a leitura do relatório. Contra a empresa foi lavrado auto de infração e notificação fiscal em virtude de o contribuinte na situação de ativo regular deixar de recolher antecipação especial de ICMS relativa à operação interestadual de mercadoria para fim de comercialização, no prazo estabelecido na legislação tributária. A infringência foi capitulada aplicando a penalidade do artigo 78, inciso 1, a linha L, da Lei 5.530, a multa de 40% do valor do imposto. O sujeito passivo notificado apresentou impugnação requerendo a insubsistência do lançamento pelos argumentos por ele apresentados, do recurso de ofício. A julgadoria de primeira instância decidiu, então, pela improcedência do AINF, declarando indevido o crédito tributário, afastando integralmente a existência tributária, em razão da inconstitucionalidade da cobrança antecipada sem previsão específica em lei, nos termos da decisão do STF, no julgamento do recurso extraordinário 598.677, no qual foi estabelecido tese de repercussão geral, tema 456. Severo julgador singular que a Procuradoria-Geral do Estado emitiu parecer 00552 de 2023, recomendando aos órgãos de julgamento administrativos a não manutenção dos autos de infração lavrados por falta de recolhimento da antecipação especial de ICMS, Código de Receita 1173, antes do início da eficácia da Lei 9389 de 2021, que alterou os dispositivos 5.530. Dessa decisão recorreu de ofício ao TARF nos termos do artigo 30 da Lei número 6182 de 1998. Metidos os autos na forma regimental, a Procuradoria do Estado teceu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso. É o relatório, senhores. Com a palavra, o representante da PGE, o doutor Galhardo. O presidente mantém os termos de parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. Muito obrigado, doutor Galhardo. Senhores, indo direto ao ponto, se trata de mais um daqueles processos que a gente tem o parecer da PGE, que tem a tese de repercussão geral, que o recurso extraordinário julgado pelo STF abre estabelece uma diferença entre o que é a antecipação com substituição tributária e sem substituição tributária, ok? A antecipação com substituição tributária seria o que a gente tem aqui, a antecipação com encerramento de fase de tributação, aquela que antecipa o próximo fato gerador, agregando a margem de valor agregado e cobrando quando os contribuintes aqui do Estado adquirem essas mercadorias sujeitas a essa metodologia de tributação de fora do Estado paraense, ok? Ocorre que, sabendo da decisão que viria a ser proferida pelo STF, que veio a ser proferida pelo STF, o Estado do Pará
alterou a Lei 5.530, ok? Particularmente, o parágrafo 3º do artigo 2º da lei, na data de 16 de 12 de 2021. Pelo princípio princípios constitucionais que vedam, que limitam o poder de tributar, não pode ser aplicado de maneira retroativa essa alteração legislativa, ok? Com base nisso, a PGE emitiu um parecer indicando, apoiando a não manutenção desse tipo de recurso, dos recursos relativos ao 1173, pelo TARF e pela jogadoria. Ok, senhores? Lembrando mais uma vez que, segundo o entendimento da Lei 5.172, do CTN, a legislação tributária aplica-se imediatamente a fatos geradores futuros e pendentes, aqueles cuja ocorrência tem início, mas não esteja completamente nos termos, não esteja completa nos termos do artigo 116. E a lei aplica-se apenas a fato pretérito, apenas quando se tratar de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento, não tenha implicado a falta de pagamento de tributo e quando combine penalidade menos severa, na lei vigente ao tempo da sua prática. Esses são os fundamentos do voto, ok, senhores? Acredito que foi bem discutido várias vezes esse tema aqui nesse plenário, ok, nessa primeira CPJ. Eu pergunto aos conselheiros Nilson e conselheira Regina se tem alguma dúvida. Não, presidente. Obrigado, conselheira Regina. Não, presidente, eu não tenho dúvidas. Obrigado, assunto conselheiro recorrente. Então, vou passar, então, a votação, lembrando que essa votação vale para os recursos de ofício 21.637, 35, 21.641, 21.643 e 21.735. Nos termos apresentados, eu voto pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de ofício, para manter a decisão singular. É o voto, senhores. Como voto, conselheiro Nilson? Acompanho o voto do conselheiro relator. Muito obrigado, conselheiro Nilson. Como vota a conselheira Regina? Obrigado. Muito obrigado, conselheira Regina. Então, para o resultado, temos a unanimidade pelo conhecimento e improvimento dos presentes recursos de ofício. A emenda será lida no final da nossa sessão, ok, senhores? Passando à análise da nossa pauta, e teremos a análise do recurso item 2, os recursos de ofício voluntário 20.559, 20.561, de relatoria do conselheiro Nilson. Quem emitiu o parecer da PGE foi a doutora Bianca. Conselheiro Nilson, quando estiver pronto, já tem a palavra para a leitura do relatório. Ok, presidente, vamos à leitura do... Deixa eu ver se está aberto aqui o... Está aberto aí o... Estão me ouvindo? Ok. Vamos ao relatório. Verso o presente processo sob o auto de infração e notificação fiscal, folha 1 a 3, lavrado em 18 de 8 de 21, no valor de R$ 1.189.188,51, com descrição da seguinte infração tributária. O contribuinte deixou de recolher o ICMS no prazo regulamentar relativamente à mercadoria sujeita a antecipação na entrada
em território paraense. ICMS parcialmente devido e apurado conforme anexo A. Infringência do artigo 2º, parágrafo 3º, artigo 55, parágrafo único e artigo 62 da Lei 5.530/89, combinado com o artigo 108, incisos 6 e 7, conforme o caso do RICO e aprovado pelo Decreto 4676/01. A penalidade prevista na Lei 5.530/89, artigo 78, inciso 1, a linha L, 40% sobre o imposto. A julgadoria de primeira instância, ao analisar a impugnação, decidiu pela parcial procedência do auto e declarou devido o crédito tributário no valor de R$ 1.147.895,16, parte do auto em julgamento e recorreu de ofício da parte contrária à Fazenda Pública Estadual nos seguintes termos. Quanto ao recurso de ofício, os autos foram, por 2 vezes, baixados em diligência ao auditor fiscal na folha 94, aí 114, e que foram cumpridas de maneira satisfatória. Acata ao julgador a retificação no valor do crédito tributário realizada em sede de diligência fiscal, em que o auditor fiscal reconhece o erro no percentual da margem do valor agregado, MVA, inicialmente aplicada, e procede à devida retificação, resultando em uma redução do crédito tributário que passou de R$ 1.189.188,51 para R$ 1.144.895,17. Conforme demonstrativo, as folhas 105, 106, reproduzidas nas folhas 131 dos autos. Quanto ao recurso voluntário, inconformada a recorrente interpor recurso voluntário ao TAF de forma tempestiva nos seguintes termos. Alega cerceamento de defesa e da necessidade de complementação das informações sobre o lançamento do tributo. De que as folhas 60, o processo administrativo, o recorrente apresentou impugnação indicando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa que o AINF não havia indicado quais as notas fiscais embasaram a cobrança. Tal pedido foram acatados em pedido de diligência, na folha 94, com o resultado da diligência e com a planilha de cálculo do imposto devido. Alega a impossibilidade da cobrança do ICMS antecipado, por entender ser inconstitucional, e que a julgadoria singular afastou a impossibilidade, pois o Estado do Pará, a base legal para a existência de antecipação no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 5.530/89. No entanto, o texto acima teve sua redação alterada pela Lei 9.389, de 21, sendo a incidência e amplitude do AINF as competências de 2016 e 2019, antes de sua alteração. Assim, o texto original da Lei Base para a Cobrança não completava a incidência da cobrança antecipada, conforme se verifica de uma simples leitura do auto-infração, ora recorrida, de que o AINF, em epígrafe, visa exigir do ICMS antecipado da empresa autuada, com base na Lei 5.530/89 e, especialmente, no Decreto 4676 de 2001. A mudança legal ocorreu exatamente pela tese de repercussão geral no tema 456, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 598677. Dessa forma, a antecipação do pagamento do ICMS à época das supostas infrações autuadas
pela empresa a competência 2016-2019, não era admitida a ausência de lei em sentido estrito, que prevejam hipóteses possíveis, e tal exigência para as competências autuadas não foi cumprida. Portanto, a exigência de antecipação do ICMS, com base no Decreto 4676 de 2000, como ocorrido nas competências autuadas e horas recorridas, viola o ordenamento jurídico e afronta a tese de repercussão geral 456, proferida pelo STF em recurso extraordinário. Por fim, alega que a multa tem caráter confiscatório no percentual aplicado de 40%, violando o princípio constitucional da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, dispõe o artigo 150 da Constituição Federal, de 88. Dessa forma, a recorrente requer a revisão da multa contra si aplicada, sob pena de ser anulada em momento futuro pelo Poder Judiciário. Diante do exposto, requer recebimento do recurso, uma vez que é tempestivo, e seja reconhecido o cerceamento de defesa para que seja anulado o julgamento de primeira instância, que seja cancelado o auto de infração e reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A Procuradoria-Geral do Estado, representada pela ilustre procuradora doutora Bianca Ormanes, após analisar os autos, bem como a legislação pertinente, emite parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício e voluntário interposto em todos os seus termos e mantendo-se inalterada a decisão administrativa de primeira instância recorrida. É o relatório. Eu, cafezinho. Muito obrigado, conselheiro Nilson. Com a palavra, o representante da PGE, doutor Zé Galhardo. Presidente, mantém os termos do parecer, conhecimento e provimento de ambos. Prossigamos, doutor. Muito obrigado, doutor Galhardo. Obrigado, doutora Regina. Bom, doutor Nilson, se trata aparentemente de uma operação fiscal de estabelecimento, né? A ação fiscal é realizada por meio de uma ordem de serviço de profundidade dirigida, em que foi lavrado auto de infração contra a empresa em epígrafe pelo falta de recolhimento do antecipação na entrada com encerramento de fase de tributação, aquele 1146, né? O antecipação com substituição tributária. Perfeito. Houve uma diligência que reduziu os valores, diligência essa invocada, diligência essa que foi solicitada pela jogadoria da primeira instância. O doutor Branco aqui, o auditor fiscal, ajustasse algumas inconsistências com relação aos fatos geradores, né, as operações, e complementasse a capitulação. Aqui, inclusive, aqui nas folhas 200, 102, 103, vou voltar aqui, no pedido de diligência aqui, solicita que apresente outro levantamento fiscal nos moldes do levantamento das folhas 4 e 53. Esses são os pedidos de diligência, né? Caso não seja possível, o levantamento fiscal solicitado no item A, precedente em papel impresso, exclua do AENF os valores de obrigações exigidas através dos contratos de parcelamento, complemente a capitulação para inserir os artigos 107 e 108, anexo 1 do RICMES, e o artigo do pagamento. Okay? Vamos aqui na folha 103. Eu tô aqui me debruçando sobre diligência, porque, pelo que entendi aí do recurso voluntário, da análise do recurso voluntário, o argumento da supressão de instância da cerceamento de direito de defesa é exclusivamente em cima da diligência, correto, conselheiro Nilson? Sim. Aqui na resolução da diligência, ele complementa a capitulação.
os valores dos autos dos parcelamentos seriam, segundo a execução da diligência aqui, com relação aos itens dos parcelamentos que foram anexados na diligência, na impugnação, se tratam de parcelamentos referentes ao semestre normal 1131, e o auto se refere ao 1146. E ele complementa a capitulação aqui com o artigo 108 do RICMES, né, em relação ao pagamento, e o artigo 107 e 108 do anexo 1 do RICMES, com relação às mercadorias que estão sujeitas à antecipação. Conselheiro Nilson, mas mesmo assim eu vi que foram considerados alguns valores, reduzir um pouco o crédito tributário. Acredito que é porque tinham algumas inconsistências no levantamento original, com relação ao mês 3 de 2017. Conselheiro Nilson, tem alguma observação a fazer do auto de infração, aqui do processo, tanto do recurso de ofício quanto do recurso voluntário? Não, presidente, eu penso que o contribuinte verificou de maneira equivocada, né? E entre a antecipação e a antecipação especial, pelo que entendi na justificativa dele. E as correções foram feitas em relação ao percentual que o auditor corrigiu, um pequeno valor, fez, eu acho que de maneira justa, em que o julgador acatou essa correção feita pelo auditor fiscal autuante. E, no mais, não tem nenhuma... É uma antecipação com encerramento de fase, não tem muito... Embora o contribuinte alegue cerceamento de defesa, o que, a meu entendimento, não aconteceu, ele teve acesso a todo o processo, todo o andamento, se manifestou. Então, não vejo nenhum problema, não tem maiores problemas com esse processo. E foi isso que aconteceu. Obrigado, conselheiro Nilson. Eu pergunto à conselheira Regina se tem alguma dúvida do processo, também não tenho dúvidas. Conselheiro Nilson, acredito que mais ninguém tem dúvida do processo. Pode fazer o seu voto, a gente vai fazer a votação primeiro em relação ao recurso de ofício, depois em relação ao recurso voluntário, pode ser assim? Pode sim. Quanto ao recurso de ofício, o meu voto é pelo conhecimento e improvimento para manter a decisão singular em todos os seus termos. Obrigado, conselheiro Nilson. Conselheira Regina, como vota? Acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado, conselheira Regina. Eu também voto com o relator, pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. E vamos direto agora à votação do recurso voluntário. Conselheiro Nilson? Também pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário para manter a decisão. Obrigado, conselheiro Nilson. Como vota a conselheira Regina? Acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado, conselheira Regina. Eu também acompanho o relator pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Assim, temos por decisão unânime em ambos os recursos, de ofício 2559 e recurso voluntário 2561, referente ao distribuidor Marajoara, pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos. Ok? Muito obrigado. O conselheiro Nilson poderia ler a sua ementa no final da nossa sessão, no que ocorrer, ok? Ok, acertado. Vamos agora à leitura do relatório, também distribuidora Marajoara, o recurso 589, da conselheira Regina, é a conselheira relatora. Acredito que seja o mesmo assunto, né, conselheira Regina? Com a palavra, a conselheira Regina. Obrigada, presidente. O relatório. Os autos versam sobre o auto de infração e notificação fiscal, a INF 012, 023, 510, 000, 042, 23, lavrado em 3 de março de 2003, contra o sujeito passivo distribuidora Marajoara Limitada, em virtude da infração tributária seguinte escrita.
O contribuinte deixou de recolher o ICMS no prazo regulamentar relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na entrada em território paraense, conforme demonstrativo e anexo, referente aos exercícios 2020 e 2021. A autoridade fiscal atuante enquadrou a infringência no artigo 1º, inciso 1º, 2º, parágrafo 3º, artigo 55, parágrafo único, artigos 62 e 65 da Lei Estadual 5.380, combinadas com o artigo 108, inciso 6º, a linha A, e artigo 115, inciso I, do Regulamento do ICMS Pará. Combinada com os artigos 107, 108, 109 e apêndice 1, todas do anexo 1 do Regulamento do ICMS Pará. Penalidade do artigo 78, a linha L da Lei Estadual 5.389, multa de 40% sobre o valor do imposto. O sujeito passivo foi notificado do AINF através do domicílio eletrônico, 14 de março de 2023, apresentou impugnação em verbo 4 de 2023. Com as seguintes alegações de defesa em si. Alega que a antecipação na entrada em território paraense é inconstitucional à luz da tese Sem problemas. à luz da tese do repercussão geral, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 598.677, a qual determina a impossibilidade da exigência do recolhimento antecipado do ICMS por simples decreto. Portanto, a exigência da antecipação do ICMS com base no decreto 4.676 de 2000 viola o ordenamento jurídico e a forma da tese de repercussão geral do tema 456, proferida pelo STF, o recurso extraordinário 9.877. Aduz que a multa aplicada de 40% tem caráter confiscatório e não merece prosperar. Por fim, a extinção do auto de infração pelos expostos e, alternativamente, em hipótese da extinção do auto de infração, requer que seja a multa minorada, com fundamento no artigo 154, bem como em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os autos foram encaminhados pelo órgão preparador à julgadoria de primeira instância, distribuídos para julgamento. O julgador singular analisou, refutou as alegações do seus passivos, decidiu pela procedência do crédito tributário. O julgador singular fundamentou sua decisão considerando que, relativamente ao argumento da impugnante, que o STF sobre o recurso extraordinário do tema Repercussão Geral 456, afastou a exigência do ICMS antecipado, sem lei em sentido restrito, não merece prosperar. No Estado do Pará, a base legal para a cobrança antecipada do ICMS está expressamente firmada. Parágrafo 3º, artigo 5 da Lei 5.379. Sendo assim, há no Estado do Pará a lei em sentido estrito, regulando a hipótese tributária apontada nos autos. Ademais, não há registro de que esse dispositivo da lei estadual tenha sido declarado inconstitucional pelo STF. O julgador singular entende que não cabe a observância obrigatória da tese de repercussão geral, número 456, para afastar a exigência do ICMS antecipado antes do fato de 14 sem lei em sentido. Pelas razões expostas no que se refere à alegação da multa aplicada no AINF, é confiscatória, verifica provida de fundamentação legal, mas já visto que as autoridades fiscais autuantes observaram fielmente os princípios constitucionais impostos da administração pública, pois calculada de acordo com os parâmetros legais, não configura confisco. Estimada da decisão singular, autuada foi notificada, interposto recurso voluntário. A luz de defesa em si. Alegação de defesa em si. Reitera e aduz o tema 456 STF, sua tese de repercussão geral, no sentido de que a antecipação do pagamento do ICMS para o momento anterior à cobrança do faturador do restrito. Aduz que a base legal para a cobrança do AINF teve sua redação alterada pela Lei 9.839. Por fim, requer a declaração de nulidade absoluta do processo administrativo ora recorrido. Da forma regimental, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado
Manifestou-se nos autos da procuradora Bianca Ormandes da Cunha, que opinou pelo improvimento do recurso voluntário. É o relatório, presidente. Muito obrigado, conselheira Regina. Com a palavra, o representante da PGE, doutor José Galhardo. O presidente mantém os termos do parecer, conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Muito obrigado, doutor Galhardo. Bom, também se trata de um processo, uma ação fiscal também de exercício fechado, uma ação fiscal dirigida. Curioso que foi referente aos fatos geradores 20 e 21, o anterior foi 17 e 18. Curiosamente, foi indicado um auditor fiscal diferente do primeiro auto de infração, portanto, é uma ordem de serviço diversa. Temos aqui uma ação fiscal, um auto de infração que cobra também um antecipado com encerramento de fase de tributação. Okay? O sujeito passivo alega, em síntese, o caráter confiscatório da multa e alega também a não aplicação da incidência do ICMS nessa possibilidade, alegando e clamando pelo acolhimento do seu fundamento com base no tema 456. Conselheira Regina, tem alguma outra observação a fazer do processo? Eu posso ter esquecido alguma coisa? Não, presidente. Basicamente, é um caso semelhante ao julgamento anterior, embora lá também tenha afastado alguns valores e aqui não. A decisão de julgador de primeira instância afastou a alegação do sujeito passivo em relação à matéria tratada na ação judicial, a repercussão da tese 456, entendendo que não se aplica ao caso concreto em análise, a preocupação na entrada com encerramento do caso de tributação. Não tem nada a acrescentar. Muito obrigado, conselheira Regina. Conselheiro Nilson, tem alguma dúvida do processo? Nenhuma dúvida, presidente. Ok, muito obrigado. Eu também não tenho dúvidas. Conselheira Regina, se sente confortável, já tem a palavra, podemos entrar na votação, já pode prover o seu voto. Voto pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Muito obrigado, conselheira Regina. Eu vou acompanhar o seu voto pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Conselheiro Nilson, como vota? Pelo conhecimento e improvimento, acompanhando o voto da relatora. Muito obrigado, conselheiro Nilson. Então, temos a unanimidade do resultado do recurso voluntário 2589, pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Ok? Mais uma vez, eu informo que a emenda será lida no final da sessão, no que ocorrer. Senhores, último ponto da nossa pauta, o recurso voluntário 21341, relatoria do conselheiro Nilson. Quem teceu o parecer pela PGE foi a doutora Bianca. Com a palavra, o conselheiro Nilson. Quando estiver já ok, aí tudo no jeito, já tem a palavra para fazer a leitura do relatório, conselheiro. Ok, presidente. Verso o presente processo sob o auto de infração e notificação fiscal, folha 1 a 4, lavrado em 9 de 1 de 2017, contra o sujeito passivo acima identificado, no valor de R$ 3.816.240,98, com a descrição da seguinte infração tributária. O contribuinte emitiu documento fiscal relativo à operação tributada como não tributada. Vide a nota técnica em anexo. A infringência nos artigos 65 da Lei 5.530/89, combinado com a Lei 5.530/89, vigência após 18/6/21, em relação ao documento fiscal. Combinado com o artigo 182-A, inciso 1 do artigo 182-EC e o artigo 189-A. Inciso 1, parágrafo 1º, ao 189-T, combinados com os artigos 268 e 269 do Decreto 4676, de 18/6/2001,
Diário Oficial do Pará, de 19 e 26 de 2001. E alterações posteriores. Com relação à apuração do ICMS, combinado com o artigo 91, inciso 1, artigo 92 e com o artigo 93 do Decreto 4676 de 2001. Diário Oficial do Pará, de 19 e 26 de 2001. E alterações posteriores em relação ao recolhimento do ICMS, combinado com o artigo 108, inciso 5º, a linha A, do artigo 114 do Decreto 4676 de 2001. Diário Oficial de 19 e 20 de 6 de 2001. Alterações posteriores. Penalidade aplicada do artigo 78, inciso 3º, a linha K, da Lei 5.530/89, multa de 80% sobre o valor do imposto. Inconformada a autuação, o recorrente impugnou a auto-infração de forma tempestiva, sustentando suas alegações de defesa. O diretor de julgamento, em primeira instância, julgou procedente o auto e declarou o devido crédito tributário dele decorrente. E, resignado com a decisão singular, o contribuinte interpôs recurso voluntário ao TAR de forma tempestiva, as folhas 63 a 67, com as seguintes razões de defesa. Contesto a auto-infração em uma única questão de direito, que deve ter passado despercebido pelo auditor em seus cálculos, mas que esqueceu de lançar em sua planilha os parcelamentos realizados via sistema e que constam na base de dados da própria Cefa, com débitos suspensos e pagamento das vias DAS dos mesmos períodos, assim como não deduziu todos os direitos, todos os créditos ICMS nos referidos meses. Meses esses que fazem diferença na hora de apurar o imposto devido desde o período de fiscalizado. De que o auditor fiscal não atentou para o fato da empresa ser optante do Simples Nacional e pela faixa de faturamento. Tem que apurar o ICMS conforme seu percentual e não os 17% atribuído por ele. A empresa junta aos autos relatório de recolhimento dos DAS via Receita Federal do Brasil e consulta de cadastro como optante do Simples Nacional, além da planilha de distribuição do ICMS dentro do Simples Nacional, de acordo com as suas faixas de recolhimento. Não se aceita uma apuração de empresa do Simples Nacional como se a mesma tivesse ICMS normal. Se a empresa consta como Simples Nacional, neste órgão com o ICMS normal, o mesmo deveria levar em consideração todos os créditos recolhidos em suas entradas, o que não foi o caso. Desta forma, todo o levantamento realizado pelo auditor ficou comprometido, deixando clara a sua nulidade plena. No anexo do AINF, faz referência ao ICMS mês a mês, totalizando um crédito tributário no valor de R$ 3.816.240,98. Todavia, de acordo com o relatório da obrigação principal, no exercício 2017-2019, só que deixou de ser lançados os referidos créditos e os percentuais corretos do Simples Nacional, que pelo fator de faturamento seria, no máximo, 3,95 e, no mínimo, 1,25, o que anula de forma impiedosa o auto-infração em questão. Logo, o cálculo do auditor por si só já se encontra errado, haja vista que não poderia, em hipótese alguma, querer cobrar novamente os débitos que já estão declarados e parcelados sob pena de bitributação, como consta nos DAS e anexos. Que se aplicássemos o percentual de 3,95% sobre o limite de 3.600.000, hoje
teríamos R$ 142.200 de ICMS a recolher. Esse multiplicando por 2 anos e meio, que no caso concreto, no máximo chegaríamos a R$ 355.500 pelos anos de 2017 a 2019, mesmo sabendo que a empresa não possui faturamento máximo em nenhum dos anos. Como pode o auditor ter encontrado R$ 1.500.000, R$ 814, melhor dizendo, e 28 centavos, só de valor principal totalizando R$ 3.816.240,98, valor total dos juros e multas e correção. A empresa faz juntar os comprovantes de pagamento emitidos do próprio site da Receita Federal do Brasil e do período de 2019 para mostrar que a mesma, quando não parcela seus débitos, os recolhe de forma normal, de forma que não pode prosperar o referido à auto-infração por todos os erros apresentados nesta defesa. Vale salientar que o auditor até agiu de forma sensata, todavia, esqueceu de pesquisar dentro dos seus próprios arquivos que a mesma optante do Simples Nacional, dentro do sistema da própria Secretaria de Fazenda, CEFA, razão pela qual deve ser glosado a auto-infração, segue em anexo consulta dos referidos débitos apontados pelo auditor. E como prova de inabalável de contestação, pede ao julgador que considere como valores pagos e não deduzidos pela fiscalização do nosso parcelamento de alguns meses que constam como devedores novamente. Vale salientar que a fiscalização passou mais de 12 meses para ser renovada, o que deveria ter ocorrido em 180 dias. Não é justo manter uma decisão de julgamento em primeira instância, haja vista que os julgadores sequer analisaram a renovação da fiscalização posterior aos 180 dias. Logo, a mesma já deveria ter sido considerada nula de pleno direito, uma vez que o início da fiscalização foi 19 de 4 de 21 e a prorrogação se encontra datada de 20 de 1 de 22, ou seja, 10 meses após o início da fiscalização. E podemos constatar via DEC a prorrogação. Além desse ato falho, a recorrente era, na ocasião, optante do Simples Nacional de forma errada pela SERAC Breves, que exigiu que a empresa realizasse a FD e a DF, uma vez que estava constando em aberto o CEVIT da empresa. E, com isso, eles exigiriam obrigações acessórias que não são da empresa, optante do Simples Nacional. E ficou demonstrado na impugnação. E, mais uma vez, anexaremos no recurso. Desta forma, a recorrente não se encontra obrigada a apresentar obrigações acessórias que não estejam em sua obrigação do Simples Nacional. As empresas optantes do Simples Nacional não destacam ICMS em suas notas fiscais, salvo se algum fornecedor quiser aproveitar o crédito do ICMS. Entretanto, não há obrigação de FD de ICMS, com a própria Secretaria da Fazenda anda exigindo de diversos contribuintes. Nota-se que a empresa estava no Simples Nacional nos períodos fiscalizados e que somente em 31 de 12 de 23 é que foi excluída. Quanto os julgadores falam do mérito, dizem que fundamentaram as notas de entrada e saída comparada com a FD e DF, mídia digital, folha 84, sem o devido destaque do ICMS. Claro que não haverá destaque do ICMS, não obrigação para tal, que mostra o único artigo que obriguem as empresas do Simples Nacional a destacar ICMS dentro do sublimite do ICMS. Isso só ocorre quando ultrapassa o limite, o sublimite.
Há um erro pior por parte do auditor e dos julgadores, onde dizem que a empresa estava no Simples Nacional de 12 de 2 de 2012 a 3 de 11 de 2016. E no regime normal, 4 de 11 de 2016 a 13 de 2 de 2020. Então, a consulta datada de hoje no site da Receita Federal, datada de 5 de 4 de 24, se encontra equivocada. A consulta mostra claramente que a recorrente era optante do Simples Nacional em 1 de 1 de 2012 e até 31 de 12 de 2019, retornando no dia 1 de 1 de 2020 até 31 de 12 de 2023. Não tem como criarem datas desconexas na realidade dos fatos. Eis o print da tela na folha 399 emitida com data atual. A pergunta é: a recorrente fraudou a referida consulta para tentar se beneficiar? Ou os julgadores foram induzidos pelos erros do auditor? E, finalmente, requer que seja julgado improcedente o referido auto-infração acima e, em se tratando de julgamento parcial, que o saldo remanescente seja parcelado de acordo com a lei, com todos os benefícios de redução de multas e juros. Decretar a suspensão dos débitos até o julgamento do mérito, assim como de liberar a certidão negativa de débito. A Procuradoria-Geral do Estado, representada pela ilustre procuradora doutora Bianca Ormanes, que, após analisar os autos, legislação pertinente, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário para manter na íntegra a decisão recorrida. É o relatório, conselheiro e presidente, e demais conselheiros. Obrigado, conselheiro Nilson. Com a palavra, o representante da PGE, o doutor José Galhardo. Presidente, mantém os termos do parecer, conhecimento e provimento. Tá, prossiga. Muito obrigado, doutor Galhardo. Conselheiros, pelo que eu pude entender da leitura do relatório de análise de autos, se trata de um auto de infração também de ordem de serviço, né, ação fiscal de estabelecimento, em que foi lavrado contra o sujeito passivo pelo motivo dele não ter emitido documento fiscal tributado, dele ter emitido documento fiscal tributado como não tributado ou isento, ok? Isso. Na leitura dos autos, eu pude ver que a dúvida, existem alguns pontos aqui que o sujeito passivo traz, e um deles eu acredito que foi bem respondido no julgamento de primeira instância. Qual foi o primeiro ponto? O sujeito passivo não emitiu documento fiscal com tributação na saída, com destaque do ICMS, porque entendia que estava no Simples Nacional. Acredito que, Perfeito. por motivo de estar no sublimite, de ter quebrado, rompido o sublimite do ano de 2017 a 2019, por algum motivo, ele estava no regime do Simples no federal, mas no estadual não estava. Pelo que eu entendi, foi isso. Pelo que eu entendi do julgamento, também foi isso. Do julgamento de primeira instância, ok? Primeiro ponto é a discussão, se ele estaria o contribuinte incluído no Simples Nacional também no Estado ou não. Segundo ponto, senhores, é que se ele não está incluído no Simples Nacional, em se tratando de um auto de infração, não é um auto de infração de omissão de saída apurada em levantamento específico, nem um auto de infração de deixou de emitir documento fiscal. Okay? Seria uma apuração, um levantamento específico, reconstituindo toda a escrita do sujeito passivo. É um auto de infração que olha só para a saída, em que analisa se o sujeito passivo emitiu aqueles documentos da maneira correta, com a tributação, ou incorreta, sem a tributação, se for o caso de não ser tributado aquelas mercadorias, ok? Bora lá, senhores. Com relação a isso, tem também o argumento do sujeito passivo de que o auditor fiscal não considerou os recolhimentos. Os recolhimentos feitos, acredito, se ele estava no Simples Nacional, se ele achava que estava no Simples Nacional, não seria no 1131, seria no 1113, ok? Mas teria dito que não analisou os recolhimentos.
mais uma vez eu volto no segundo ponto, que a gente não tem a totalidade das notas fiscais de saída. A gente tem um universo aqui em que foram identificadas notas fiscais sem o devido destaque de ICMS, foi analisado se tinha motivo justificado para não ter o destaque do ICMS, e o auditor fiscal fez a cobrança com base nesse universo de documentos fiscais. A gente tem até uma penalidade menos severa do que se fosse omissão de saída apurada em levantamento específico ou um auto de infração de deixou de emitir documento fiscal, ok? Eu lembro aos senhores que, caso a gente... ele observou, eu observei ali também se o auditor fiscal tinha verificado corretamente a decadência. Sim, eu tomei esse cuidado porque eu fiquei com medo dele ter períodos decaídos nesse auto de inflação, mas, pelo que eu entendi aqui, a notificação do AINFES ocorreu no mês 6, de 17/6/2022, e ele lança o tributo a partir do mês 7 de 2017, ou seja, observando o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, okay? Observando a contagem decadencial à data da ocorrência do fato gerador. Aí, senhores, mais uma vez eu vou voltar para o segundo ponto, e em seguida já passo a palavra para o conselheiro Nilson, de que a gente tem um universo nesse auto de infração que não traz a totalidade das operações, tanto de entrada quanto de saída do sujeito passivo, ok? A gente tem aqui apenas o olhar do auditor fiscal sobre os documentos emitidos pelo sujeito passivo e, no entendimento do auditor fiscal, não tinham a justificativa para não estarem com a tributação com destaque do ICMS. Eu não pude ver aqui no relatório de fiscalização, no final se tem aqui o termo de conclusão, se indica a feitura de outro auto de infração, porque pode muito bem o auditor fiscal, nessa ordem de serviço, não estou falando que é o caso, e a gente não está analisando a ordem de serviço como um todo, estamos olhando só esse auto de infração aqui. Mas o sujeito passivo, lógico, no meu entendimento, a fiscalização, no meu entendimento, poderia, na mesma ordem de serviço, ter olhado para as notas de entrada, para a escrituração e para as notas de saída, encontrado aí uma omissão de saída ou uma não emissão de documento fiscal, e nesse auto, sim, iria refazer a escrita considerando os créditos do sujeito passivo, ok? Ele traz aqui nessa justificativa, aqui como na documentação, ele traz aqui na nota explicativa a apuração do ICMS. E pela apuração do ICMS, ele identifica alguns aqui valores de saldo credor, mas eu acredito que não seja o caso. O importante aqui é que ele considera aqui também, ele indica aqui pelo menos, né, os valores de recolhimento do Simples Nacional 1131. Por exemplo, eu abri aqui aleatoriamente na folha 35, referente ao mês de janeiro de 2018. Primeiro, lembrando, senhores, temos aqui o questionamento, para dar um resumo, né? O questionamento de que ele estava ou não no Simples Nacional, nesse período, o questionamento se aplica-se ou não os créditos nesse auto de infração, e o questionamento de se teria sido considerado ou não os recolhimentos feitos pelo sujeito passivo nesse auto de infração, ok? Mais uma vez, eu vi que não tem decadência, eu acho que nem foi alegado isso. Eu passo a palavra para o conselheiro Nilson, que é o relator. Tem algum mais um ponto que gostaria de trazer? Não, presidente. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhuma novidade nesse sentido. Na verdade, o que aconteceu aí
de que ele vendeu mercadorias sem o destaque do ICMS por entender que era do Simples Nacional. Só que, pelo que analisei, não se percebe que ele restou claro de que ele não estava mais no Simples Nacional. Eu nem observei em meu voto que eu poderia dizer, ou até recalcular para tirar o que ele recolheu. Mas também eu encontrei, acho que 1 mês ou 2, só de que ele recolheu. Eu penso que ele poderia se entender que está prejudicado, pedir uma repetição de indébito, se for o caso, que foi taxado em 17%, porque ele não considerou nenhum percentual de ICMS para essas operações. Então, foi isso que aconteceu, não tenho nada a acrescentar. Eu entendo que o recurso não deve prosperar por estes problemas. E se ele se sentir prejudicado, que ele possa realmente fazer uma repetição de indébito. Obrigado, conselheiro Nilson. Conselheira Regina, tem alguma dúvida no processo? Não, presidente. Todos confortáveis? O questionamento que você traz que há um indicativo de que ele está fora do Simples estadual, está claro? Pelo que eu entendi dos autos, seria esse a confusão que teria sido feita pelo sujeito passivo, de que ele foi excluído do Simples Nacional no ambiente estadual pelo sublimite, mas no federal ele permaneceu no Simples Nacional. A gente lembra que esses valores foram ajustados exatamente nesse período aí de 2020, que foi ajustado o sublimite do Simples Nacional no estado do Pará. Acredito que na época era 3.600.000, o sublimite era 2.400.000, se não me engano. Ele traz a comprovação de inscrição do federal, ele anexa. Eu nem verifiquei isso, para falar a verdade, conselheira. Ele traz uma consulta questionando se ela... Na verdade, é uma consulta federal. O fato do sujeito passivo ter apresentado a DF aqui no estado do Pará já seria suficiente para indicar que ele mesmo se considera fora do Simples Nacional. Ele apresenta as DFs do período, numeradas, obviamente, e como você pode observar aqui nas folhas nas folhas aqui do auditor fiscal, nos documentos de prova do auditor fiscal, que constam, por exemplo, que eu abri a folha 137, consta que a DF do mês 9 de 2017, aqui tem o código da DF, ok, 04, eu acho que é de Santarém, 04/2017-69, que é o código da DF, 0302-385, em que ele indica aqui os valores das compras e das vendas, compras para comercialização e vendas de mercadoria adquiridas de terceiro, indicando também os valores de débito e crédito aqui da apuração mensal dele, aqui no caso do mês 9 de 2017. Pelo fato dele ter apresentado a DF do período, a fiscalização já denota que ele, pelo menos dentro do Estado, ele já não estava mais incluído no Simples Nacional e ele já tinha ciência de que não estava incluído no Simples Nacional. Inclusive, ele fazia a declaração correta. Deixa eu só ver mais um, para não restar com qualquer dúvida. Não é um processo muito simples esse, né? Aqui, por exemplo, aqui a declaração do mês, eu abri, eu acho que é 137, né, a página da outra que eu tinha olhado. Vamos ver aqui a data porque a data da entrega da DF aqui vai ser crucial para análise, porque se ele entregou de maneira extemporânea, vai estar a indicação, ok? Eu acho que era o mês 9 de 2017 que eu tinha olhado. Aqui. Ó, mês 9 de 2017, ele fez a entrega dessa DF no dia 6/11 de 2017, ok? Ele está aqui fora do prazo, mas foi
no segundo mês, né? Dentro do segundo mês da apuração. O mês 10 de 2017, aqui, que é a seguinte, ele apresentou dentro do prazo aqui, que é a data limite do 10 do mês subsequente, ou seja, 10 de 11 de 2017. Ele fez a entrega dessa DF dentro do prazo. Então, uma vez que o auto de infração foi lavrado em 2022, essas DFs aqui estavam sendo entregues mais ou menos dentro dos prazos, aqui dentro do calendário de ano de exercício 2017, o sujeito passivo tinha ciência de que dentro do Estado ele era obrigado a tributação, acredito eu que por ter extrapolado o sublimite estadual. Okay? Eu não tenho aqui, pelo menos eu não pude ver aqui um documento explícito, claro, de que ele era optante do Simples Nacional no nível federal. Acredito que não. O fato, com relação ao fisco federal, não faria muito, não faz muita diferença isso para a nossa análise aqui. O que a gente teria que observar aqui? De que a gente precisaria de um documento de prova de que, pelo menos no Estado, ele não era optante do Simples, mas por algum motivo. E o fato de ele apresentar as DFs dele já indica que ele sabia que ele não era optante do Simples dentro do Estado. Valores, eu não tenho aqui as informações também dos valores da receita do sujeito passivo. A gente tem no julgamento de primeira instância essa indicação de que, acredito que é a indicação do sublimite. Alguém tem mais alguma dúvida? Fique à vontade, conselheira Regina, se quiser pedir vista. Bom, tendo em vista que a gente não tem mais dúvidas, eu também não tenho dúvida do processo, o conselheiro Nilson pode proferir seu voto. Ok, presidente, mas conselheiro, ao meu entender, resta claro que a recorrente, à época dos fatos, já não estava mais sujeita à sistemática do Simples Nacional. Por isso, eu voto pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a decisão de primeira instância. Muito obrigado, conselheiro Nilson. Eu vou acompanhar o relator pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Como vota a conselheira Regina? Quanto voto, conselheiro relator? Muito obrigado, conselheira Regina. Então, temos a unanimidade do recurso voluntário 21341, Marajó Center Consultoria Contábil Limitada, pelo conhecimento e improvimento do mesmo. Encerramos, assim, a nossa pauta de hoje, restando apenas o que ocorrer. Antes de iniciarmos a leitura das emendas, eu gostaria de comunicar o doutor Galhardo, que se tiver algum compromisso, poderia se ausentar, mas sinta-se convidado a comparecer com a gente até o final da nossa sessão. Fique à vontade, ok? E também, senhores, informar que a conselheira Regina vai se ausentar pelas próximas 2 sessões. Contaremos com a presença do conselheiro José Eduardo, já para a sessão de quarta-feira, ok? Conselheiro Nilson. Tem algum recado para dar para a gente, conselheiro Nilson? Não, presidente. Espera aí, só para a gente ler aqui o... Vamos ver se a gente consegue compartilhar aqui. Claro. Fique à vontade, conselheiro Nilson. Quer começar por alguma em específico? Essa última? A primeira. A primeira? 2559. Presidente, eu vou pedir licença para sair. Tá? Fique à vontade, doutor Galhardo. Uma continuidade, uma boa sessão e uma boa semana. Muito obrigado pela presença. Aí está, presidente. Tá dando para ver aí? Só um instante. Está sim, conselheiro. Então,
Quanto ao recurso de ofício, né? ICMS, ponto, antecipação na entrada, ponto, parcial procedência, ponto. 1. A prova é elemento imprescindível para a constituição do crédito. Sua inexistência fulmina o próprio lançamento. 2. Correta decisão singular que, após diligência, exclui do crédito tributário valores comprovadamente indevidos, por restar comprovado equívoco no percentual da margem de valor agregada, MVA. 3. Recurso conhecido, improvido. Data de hoje, 11/11/24, e também a leitura 11/11/24. Esse é do de ofício. Certo. Eu não tenho nenhuma observação. Conselheira Regina, tem algum ponto? Não. Então, declara a emenda lida e aprovada. Pode prosseguir, conselheiro Nilson. Não. Parar de... Vamos ver aqui a outra. É a 2561. Já chegou aí? Ainda não. Espera aí, vamos de novo. Chegou? Certo, conselheiro Nilson. Pode fazer a leitura. Então, vamos lá. Ementa ICMS, ponto, antecipação na entrada, ponto, não recolhimento, ponto, parcial procedência da autuação, cesseamento de defesa, ponto. 1. O cesseamento de defesa só se caracteriza quando está comprovado que o contribuinte foi prejudicado em seu direito de se defender. 2. Deixar de recolher o ICMS, antecipação na entrada prevista na legislação relativa à operação de entrada interestadual de mercadoria para fins de comercialização, constitui infração à legislação tributária estadual e sujeitas às penalidades estabelecidas em lei. Recurso conhecido e improvido, decisão unânime, data de hoje, 11/11/24. Conselheiro Nilson, não tem nenhuma sugestão da emenda. Conselheira Regina, tem alguma sugestão? Então, declara a emenda lida e aprovada. Feito. Eu vou fazer aqui a leitura dos meus processos aqui. É a emenda padrão, só tentar compartilhar. Abriu? Beleza. Ok, aí temos aqui recurso, lembrando que vale para os recursos 21.635, 21.641, 21.643, 21.735, ok? Emenda ICMS antecipado especial, tema 456. A lei tributária nova aplica-se a ato ou fato pretérito apenas nas situações previstas no artigo 106 da Lei 5.172 de 66, Código Tributário Nacional. 2. Deve ser cumprida a decisão judicial que determina a não aplicação de dispositivo de lei julgado inconstitucional quando se tratar de decisão definitiva de mérito proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 682 de 1998. 3. Recurso conhecido e improvido, ok? Alguém tem alguma sugestão? Eu não tenho. Então, declara a emenda lida e aprovada.
conselheira Regina ou conselheiro Nilson? Tenha vontade aí, alguém quer. Posso ler, presidente? Claro, conselheira Regina. O recurso 2589, voluntário, CMS, antecipação à entrada, procedência do AIM. Tem 1. Deixar de recolher ICMS no prazo regulamentar relativamente à mercadoria sujeita à antecipação à entrada em território paraense, representa infração na executária, sujeito à aplicação de penalidades legalmente previstas. Item 2, presidente, que eu queria apresentar e propor a manutenção. A matéria tratada na ação judicial RE número 598-677, ao fixar a extensão da tese tema 406, não se aplica ao caso concreto em raio, de antecipação na entrada com encerramento do prazo de tributação, que era o item do processo. Sim. Deixar aí a disposição de alteração. Sim, conselheira. Acredito que a gente pode fazer algum ajuste aí na secretaria. Conselheiro Nilson, tem alguma observação? Não, presidente. Então, declaro a emenda lida e aprovada. Último tópico da nossa sessão de hoje, conselheiro Nilson, 21341. Para leitura. 21, selecionando a janela. Apareceu aí? Sim, ainda não abriu o arquivo, mas já podemos visualizar a sua pasta, conselheiro Nilson. 2341. Não apareceu o arquivo? Vamos ver aqui. Vou tentar novamente. Aparece aqui com... Nada? Abre o Word aí, conselheiro Nilson, que a gente vai conseguir ver. Isso, agora sim, agora sim. Ok, então vamos lá, né? ICMS, ponto, emitir documento fiscal de mercadoria tributada como não tributada, ponto. 1. Emitir documentos fiscais sem as devidas observâncias e formalidades previstas na legislação, sujeito o contribuinte às combinações legais. Recurso conhecido e improvido, decisão unânime, julgado na sessão de hoje, 11/11 de 24, né? Eu só botei se precisaria mais. Eu não falei Simples Nacional. Se precisasse botar... Acho que talvez não seja necessário, conselheiro Nilson. Conselheira Regina acha. Bom, então declara a emenda lida e aprovada, senhores. Ok. Senhores, chegamos ao fim de mais uma sessão. Opa, a conselheira Regina tem uma proposta de diligência. Podemos analisar agora, conselheira Regina. É o processo do recurso voluntário 19805 de Minas Cosméticos Diputada. Presidente, é uma atuação que deve ter deixado de recolher CMS no prazo regulamentar relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na entrada em território paraense, o antecipado 1146. Ele traz a alegação, né, do tema 456, que é afastada já na minha primeira análise, mas em recurso voluntário traz a alegação que a empresa é tributada pelo Simples, que não foi considerado, e traz a informação de pagamento no código 2146, que seria o código devido. Não consta nos autos, eu não considero
analisar e afastar a possibilidade de decadência ou a contagem do prazo de decadência. Certo. E também não constou nos autos, que aí seria interessante, da diligência à complementação, o positivo legal que obriga, que traz a obrigatoriedade do recolhimento antecipado para as empresas do Simples. Ele contesta, diz que não existe a legalidade, não constou no início da nossa articulação legal. Acho que é importante a gente complementar essa. Perfeito. Então, a conselheira Regina, é o 1985, o recurso? 19805. Minas 805. Cosméticos Limitada. A conselheira Regina indica que há um indício, há alguns indícios de que há os recolhimentos feitos no Código de Antecipação do Simples Nacional que não foram considerados na apuração e não consta o artigo da Lei Complementar 123 da capitulação. Então, ela indica que deveria ser baixado em diligência para fazer esses ajustes. Eu não tenho eu não sou contrário, eu sou a favor da diligência. Conselheiro Nilson, tem oposição. Tem oposição? Então, o recurso 19805 será baixado em diligência, ok? Ok. Mais alguma informação no que ocorrer? Senhores, conselheiro Nilson, tem alguma informação aí, alguma fala agora no que ocorrer? Não, eu não tenho, presidente. Então, chegamos ao final da nossa sessão de hoje, o dia 11/11 de 2024. Hoje ficaremos alguns dias sem a presença da conselheira Regina, mas o conselheiro Nilson, eu o espero na sessão de quarta-feira, acredito que com a presença ou da conselheira Josiane ou do conselheiro Carlos Alberto, e também do conselheiro José Eduardo, para a gente analisar alguns processos. Muito obrigado pelo conselheiro Nilson, também conselheira Regina. Eu estimo uma boa viagem para a conselheira Regina e um bom retorno. Obrigado, senhores. Até mais. Obrigado. Bom dia para nós.